Eu sempre odiei casamentos. Não porque eu não gostasse do amor. Eu já acreditei nele com cada fibra do meu ser. Mas porque os casamentos revelam mais sobre as pessoas do que elas imaginam, especialmente quando você não é a noiva. Era uma tarde quente de maio quando chegamos ao local. Tudo era branco e dourado, brilhando sob o sol suave de Sorocaba. O irmão de Rodrigo, Marcelo, não poupou despesas. Meu marido, Rodrigo, ajeitou as abotoaduras da camisa com a elegância de quem está acostumado a aparecer no controle, enquanto eu carregava nossa filha, Bia, totalmente inconsciente da tensão que cantarolava logo abaixo da superfície. Eu não queria ter vindo. Bia estava com os dentes nascendo. Eu estava exausta. E Rodrigo vinha sendo grosseiro comigo havia semanas. Mas ele insistiu com aquela voz firme e inflexível. Nós não vamos começar um drama. É o casamento do meu irmão. Apenas esteja apresentável. Então, prendi meu cabelo para trás, vesti o vestido azul marinho que ele escolheu e pratiquei sorrir no espelho até parecer natural. Nos sentamos perto da frente, logo atrás de Marcelo e sua nova esposa, Patrícia. Rodrigo irradiava orgulho. Ele sempre adorou o irmão, talvez mais do que algum dia tenha me adorado. Coloquei Bia no colo e peguei a mão de Rodrigo. Meus dedos roçaram os dele. Ele se encolheu, como se eu o tivesse queimado. Então, inclinou-se ao meu ouvido, com a voz baixa porém cortante. Não me envergonhe. Você é apenas um canguru hoje. Fique bonita. Fique quieta. E assim eu estava, vazia, como se alguém tivesse retirado tudo o que era humano dentro de mim e deixado apenas pele. Eu ri levemente, esperando que ninguém notasse, esperando que ninguém ouvisse. Olhei para as outras esposas, polidamente, compostas, me perguntando se elas também tinham sido reduzidas a recipientes para crianças e conveniência. Eu não chorei, não naquela hora. Quando os discursos começaram, sentei em silêncio. A mãe deles falou primeiro, contando entre lágrimas, histórias dos irmãos crescendo. O pai veio em seguida, com aquele humor seco que gera risadas educadas. Então foi a vez de Rodrigo. Ele falou sobre lealdade, tradição familiar. Então, inesperadamente, o microfone foi passado para mim. Você gostaria de dizer algumas palavras? Marcelo sorriu, alheio à tempestade sob minha pele. Rodrigo se virou bruscamente. Você não precisa, disse ele. Mas eu me levantei e sorri. Segurei o microfone como se fosse algo estranho. Frio e mais pesado do que parecia. Meu coração batia tão alto nos meus ouvidos que eu quase não ouvi o silêncio cair sobre o salão do espaço Flor de Lótus. Todos os olhos estavam em mim, e os de Rodrigo queimavam. Comecei, a voz mais suave do que eu gostaria. Limpei a garganta, me estabilizei e tentei novamente. Obrigada por me fazer falar. Eu não estava planejando isso, mas casamentos são momentos especiais, não são? Alguns acenos educados. Eu me lembro do meu casamento, disse, olhando brevemente para Rodrigo, cujo rosto congelou num sorriso tenso. Eu tinha 26 anos, nervosa e esperançosa. Pensei que estava me casando com um homem que me enxergava de verdade como eu era. Alguém se remexeu desconfortavelmente em uma das mesas. Eu sorri ainda mais, como se fosse uma piada, como se eu estivesse apenas me aquecendo. Lembro-me de pensar. Este é o começo de uma vida juntos. Você imagina cenas lindas, não é? Domingos com cheiro de café, nomes de bebês cochichados no travesseiro, alguém segurando sua mão quando você está cansada e mal consegue manter os olhos abertos, enquanto sua blusa ainda está úmida com o leite que escapou da mamadeira. Um murmúrio suave percorreu o salão. Rodrigo inclinou a cabeça em um aviso. Mas eu continuei. O problema é que nem sempre é assim que as coisas acontecem. Às vezes, você acorda anos depois e percebe que você não passa de parte da mobília. Você não é mais uma parceira. Você é um acessório ou um recipiente. Ouvi um garfo bater num prato. O silêncio se aprofundou. Apenas Bia balbuciava ao fundo, inocente, sem noção.
Minha mão tremia enquanto eu segurava o microfone com mais força. Olhei diretamente para Rodrigo agora. E às vezes, a pessoa com quem você se casou, aquela que um dia disse que você a fazia melhor, recua quando você a alcança. Não porque esteja com raiva, mas porque esqueceu que você é humano. Minha voz falhou um pouco, mas eu não parei. Marcelo, Patrícia, me virei para os noivos. Espero que vocês nunca se esqueçam de se ver, mesmo quando a vida ficar barulhenta, confusa, difícil. Porque quando vocês param de se ver, não é mais casamento, é encenação. Com isso, devolvi o microfone e saí do palco. Minhas palmas estavam suadas. Não olhei para ninguém, apenas estendi a mão para Bia, que agora estava com o primo, de Rodrigo, e a segurei com força no meu peito. Rodrigo não me seguiu, não de imediato. Quando ele veio, foi atrás do prédio, perto do estacionamento, onde o cheiro de champanhe e suor deu lugar ao silêncio e ao ar fresco. Que diabos foi aquilo? Ele sibilou, os olhos arregalados com raiva contida. Você está louca? Eu disse a verdade. Murmurei. Ele se aproximou, imponente. Você acabou de me envergonhar na frente de toda a minha família. Olhei para ele. Não. Eu os lembrei de que eu existo. Suas narinas dilataram. Vá para casa agora. Conversaremos depois. Ele não se ofereceu para ajudar com Bia. Nem olhou para ela. Apenas se virou e voltou para a celebração, como se não tivesse deixado para trás uma mulher desmoronando em sua sombra. Dirigi para casa sozinha. Bia dormia no banco de trás, e pela primeira vez em anos, me permiti chorar sem culpa. Na manhã seguinte ao casamento, Rodrigo agiu como se nada tivesse acontecido. Tomou seu café, beijou a testa de Bia e mexeu no celular como se fosse apenas mais um domingo. Eu fiquei parada na pia, olhando para ele como se fosse um estranho que tivesse invadido minha cozinha. Meu corpo ainda doía por carregar Bia. Meu peito apertado pela falta de sono. Mas ele não olhou para mim. Não de verdade. Ele nunca mais olhava. Vou para a academia, disse categoricamente sem esperar resposta. Não se esqueça, meus pais vêm às 3. Tente não mencionar a noite passada. Pisquei. Era isso? Ele fez uma pausa. O que mais há? Não respondi. Não havia sentido. Rodrigo não lidava com desculpas. Não para mim. Nós nem sempre fomos assim. Quando nos conhecemos, ele era magnético. Ternos impecáveis. Raciocínio rápido. O tipo de confiança que enche uma sala. Naquela época, ele notava as coisas. O jeito como eu mastigava o canudo quando estava ansiosa. Os livros que eu amava, mas nunca terminava. Como eu ria com todo o meu corpo. Mas as coisas mudaram depois que nos casamos. Sutilmente no começo. Ele começou a corrigir minha forma de falar em jantares. Parou de segurar minha mão em público. Então, quando engravidei, ele pareceu irritado. Não bravo, nem cruel. Apenas frio. Como se eu tivesse me tornado menos útil, agora que estava mais pesada, mais lenta, cansada o tempo todo. Quando Bia chegou, ele mal a segurou. Ele disse que não queria fazer nada errado, mas os meses se passaram e ele nunca mais tentou. Eu comecei a fazer tudo. As mamadas, a roupa, os choros tarde da noite, as visitas ao médico. Quando perguntei uma vez se ele sabia trocar uma fralda, ele riu. Você é melhor nessas coisas. Instinto natural. Não foi instinto, foi exaustão. Foi sobrevivência. Quando os pais dele vieram naquela tarde, eu colei o mesmo sorriso que usei por meses. A mãe dele comentou sobre o quão quieta eu estava no casamento. Você não falou muito, ela disse levemente, tomando um gole de vinho. Muito bom gosto. Aquele seu pequeno discurso realmente fez as pessoas falarem. O maxilar de Rodrigo se contraiu. Eu assenti educadamente. Às vezes a honestidade deixa as pessoas desconfortáveis. Ela piscou. Oh, era honestidade? Não havia malícia na voz dela.
Apenas aquele tipo passivo de desaprovação que corta mais fundo do que qualquer grito. Me perguntei se ela já havia confrontado o marido. Provavelmente não. As mulheres da família dele eram ensinadas a sorrir através dos hematomas, mesmo que fossem internos. Depois que eles foram embora, Rodrigo não falou comigo. Por horas, ele assistia TV enquanto eu cantava para a bebê. Dormir, limpava a cozinha e dobrava a roupa. Era como se eu não existisse. À meia-noite, o encontrei parado na varanda dos fundos, olhando para o nada. Eu quis dizer o que disse ontem. Falei baixinho. Ele não se virou. Você me fez parecer um idiota. Você me fez sentir como um fantasma. Ele finalmente se virou. Você acha que é uma mártir agora? É isso? Balancei a cabeça. Não. Mas eu cansei de ser invisível. Ele riu, amargo. Você não vai a lugar nenhum. Você precisa de mim. Você não tem emprego, nem economias, nem planos. Você está presa. Ele disse isso calmamente, como se fosse um fato da vida, como a gravidade. Fechei a porta atrás de mim e voltei para a cama. E pela primeira vez, me deixei imaginar uma vida sem ele. Na manhã seguinte, comecei a escrever listas. Não listas dramáticas. Não como escapar ou como arruiná-lo. Nada disso. Apenas coisas práticas. O que eu precisaria fazer para sobreviver? Conta bancária, creche, rumos. Parecia surreal. Como se eu estivesse planejando a mudança de outra pessoa. Mas cada item trazia um pedaço de clareza. Eu era designer gráfica antes da Bia nascer. Freelancer. Pequenos clientes. Nada glamuroso, mas constante. Não tocava em software de design havia mais de 1 ano. Rodrigo dizia que era desnecessário eu trabalhar. Ele ganhava o suficiente. E, além disso, que tipo de mãe deixa seu bebê com estranhos só para criar logotipos para padarias veganas? Ele dizia. Ainda assim, baixei o software novamente. Silenciosamente. À noite. A primeira vez que abri meu notebook, chorei. Não porque estava triste, mas porque parecia que eu tinha um pedaço de mim de volta. Um de verdade. Não a versão de mim que dobrava toalhas perfeitamente ou lembrava quais chupetas a Bia gostava. Rodrigo não percebeu. Ou, se percebeu, não, perguntou. Ele começou a chegar em casa mais tarde, cheirando a uísque e colônia de loja de departamento. Dizia que era networking. Eu não fazia perguntas, já conhecia bem o ritmo das mentiras. Numa quinta-feira, Bia estava com febre. Liguei para o trabalho de Rodrigo. Quem atendeu foi a assistente dele, Jéssica. Ela não está bem, eu disse. Preciso levá-la ao pronto-socorro. Houve uma pausa. Então, a voz fria e irritada de Rodrigo se filtrou. Você consegue lidar com isso? Por que está me ligando para tudo? Não estou, falei atordoada. Esta é a primeira vez. Estou numa reunião. Clique. Coloquei Bia no carro e fiquei sentada na clínica por 3 horas, sozinha. Quando a enfermeira perguntou se o pai dela estava vindo, eu disse: não, ele está ocupado. Naquela noite, enquanto Bia finalmente dormia, abri uma conta bancária separada. Eu tinha R$ 184 de um cliente cancelado que havia esquecido de remover o pagamento automático. Parecia uma fortuna. Na semana seguinte, me inscrevi em 2 trabalhos freelancers, pequenos projetos. Pagavam pouco, mas eu não me importava. Era uma prova. Prova de que eu ainda podia fazer algo. De que eu ainda podia ser algo. Uma das clientes, uma mulher chamada Renata de Belo. Horizonte me mandou uma mensagem depois que entreguei o logotipo. Isso está lindo. Você entendeu exatamente o que eu queria. Obrigada. Fiquei olhando para aquelas palavras por muito tempo. Eram simples, mas ninguém me agradecia há meses. Talvez anos. Rodrigo mal falava comigo agora. E quando falava, era algo transacional. A Bia precisa de mais lenços umedecidos. Estamos com pouca fórmula. Limpa a geladeira. Uma noite, enquanto eu dobrava a roupa, ele entrou segurando uma camisa que eu não tinha passado. Você está ficando desleixada, ele disse. Eu olhei para ele. Realmente parecia. Ele não tinha envelhecido bem.
Tinha vincos ao redor da boca que só se aprofundavam quando era condescendente. Não disse nada. Apenas me virei para a secadora. Ele ficou ali por um momento, talvez esperando um pedido de desculpas. Mas eu não ofereci nenhum, porque eu não era mais a mobília dele. 2 semanas depois da febre da Bia, consegui um trabalho que pagava mais do que todos os outros juntos. Um redesenho completo de um site para uma organização sem fins lucrativos. Não era glamuroso, mas tinha prazos reais. Dinheiro de verdade. Mais importante, respeito. Trabalhei nisso a noite toda, depois que a Bia dormia. Tomava um café fraco e ia até os olhos arderem. Não era fácil. Mas me dava algo que o Rodrigo não podia tocar. Impulso. Comecei a esconder. Recibos. Economizando cada centavo. Vendendo roupas antigas. Coisas simples, online. Nada chamativo. Eu não queria que ele notasse a mudança. Ainda não. Então, algo que eu não esperava aconteceu. Uma amiga antiga da faculdade me mandou uma mensagem. Ei, vi seu nome no site de um cliente. Você ainda faz trabalho freelance? Vanessa. Não falávamos havia 6 anos. Sim. Digitei, antes que pudesse pensar demais. Noites longas, na maioria das vezes. Bebê em casa. Quero conversar contigo. Tô na cidade na semana que vem. Meu estômago apertou. Rodrigo não gostaria disso. Ele não gostava de nenhuma mulher que me lembrasse de que eu tinha uma vida antes dele. Ainda assim, eu concordei. Nos encontramos numa cafeteria perto da biblioteca. Terreno neutro. Usei maquiagem pela primeira vez em meses. Vanessa parecia quase a mesma. Cabelo loiro ondulado, sorriso afiado, risada alta. Você tá ótima, ela disse me abraçando. Cansada, mas bem. Sorri. Isso é maternidade. Conversamos sobre a faculdade, amigos em comum, carreiras. Contei a ela uma versão higienizada da minha vida, mas ela enxergou através daquilo. Você tá bem? Perguntou baixinho. Não quero bisbilhotar. Só que você parece alguém que tá aprendendo a respiração. Eu parei, sem saber o quanto poderia dizer. Eu só estava tentando voltar a ser eu mesma. Os olhos dela suavizaram. Se você precisar de ajuda, ajuda de verdade. Estou aqui. Minha empresa tem um subsídio para creche. Às vezes contratamos designers remotos. Posso colocar seu nome na lista. Eu pisquei. Você faria isso? Ela assentiu. Você era a melhor da nossa turma. Sempre achei que você desistiu cedo demais. Naquela noite eu não dormi. Fiquei acordada, olhando para o teto, lembrando da versão de mim que sonhava com agências criativas e luzes da cidade, não com fraldas e silêncio recortado. 2 dias depois, enviei meu currículo. Não contei a Rodrigo. Ele percebeu na semana seguinte, quando viu uma fatura de um cliente pelo correio. O que é isso? Perguntou, segurando-a como se fosse uma ameaça. Um pagamento por um projeto em que estou trabalhando agora. Eu nunca parei de trabalhar. Ele olhou para mim com o queixo cerrado. Você deveria ter falado comigo. Eu falei. Respondi calma. Você simplesmente não escutou. Ele saiu da sala sem dizer uma palavra. Sem gritar. Ainda não. Isso me assustou mais. Depois, eu verifiquei as fechaduras. Em seguida, enviei um e-mail para Vanessa. Estou interessada. Por favor, me mantenha em mente. Ela respondeu em minutos. Já marquei a entrevista. É na próxima. Semana ontem, a entrevista aconteceu via Zoom. Vesti uma blusa branca que não usava desde antes de Bia nascer e me sentei no canto da casa. A mulher que me entrevistou, Sandra, foi calorosa, focada e respeitosa. Não perguntou sobre meu ano sabático. Perguntou sobre meus instintos, meu processo, como eu equilibrava a teoria das cores e a voz da marca. Por 30 minutos, eu não era esposa, não era mãe. Eu era apenas eu. Quando terminamos, ela sorriu. Entraremos em contato em breve, mas vou te contar uma coisa.
A recomendação da Vanessa teve muito peso. No momento em que encerrei a chamada, exalei tão profundamente que me surpreendi. Bia se mexeu no monitor do bebê e o feitiço se quebrou. Fechei o notebook, a peguei e caminhei. Pela casa com ela contra meu peito, cantarolando. Eu ainda não tinha o emprego, mas tinha algo melhor do que certeza. Eu tinha esperança. Naquela noite, Rodrigo chegou mais tarde que o normal. A gravata frouxa, os olhos vidrados. Saiu para beber? Perguntei. Cansado demais, ele resmungou. Coisas do trabalho. Eu não pressionei. Ele não ofereceu mais. Olhou para mim e, em seguida, ao redor do quarto. Mais limpo que o normal. Vela acesa. Bebê dormindo. Ele estreitou os olhos. Por que você está tão feliz? Eu não estou. Menti. Só estou cansada. Ele balançou a cabeça lentamente, como se estivesse catalogando aquela resposta. Bem, deveria estar. Então subiu as escadas sem dizer mais nada. Naquela semana recebi a ligação. Me ofereceram um emprego. Meio período, horários flexíveis, remoto, salário inicial bacana. Pense com calma, disse Sandra. Não preciso de tempo, respondi. Estou pronta. E eu queria dizer isso. Chorei depois de desligar. Não. De medo. Não de culpa, mas de alívio. Liguei para Vanessa para agradecê-la. Agora você só precisa de um plano de saída. Não precisa fazer tudo de uma vez. Mas não pode ficar presa. Ela estava certa. Não era só sobre trabalho. Era sobre segurança. Rodrigo nunca me bateu. Mas seu controle era um tipo diferente de violência. Silenciosa, sistemática, envolta, em um sorriso que não alcançava os olhos. No dia seguinte, solicitei auxílio para a creche. Entrei em contato com um abrigo local para mulheres, não para ficar lá, mas para perguntar sobre recursos, só por precaução. Comecei a procurar aluguéis de um quarto e memorizei os preços. Excluí meu histórico de pesquisa todas as noites. Escondi documentos em uma pasta chamada Gráficos de Crescimento da Bia. Mantive minha voz leve. Continuei fazendo tudo. Normalmente, nunca dei motivo para ele me olhar diferente. E mesmo assim, uma noite, ao passar pelo escritório dele, senti que estava me observando. Virei lentamente. Ele estava sentado na cadeira de couro, mãos cruzadas, olhar ilegível. Você tem estado ocupada, disse ele. Eu congelei. Você está sempre fazendo alguma coisa. Para alguém que vivia cansada, agora tem bastante energia. Engoli. Em seco. Acho que estou melhorando no equilíbrio. Ele assentiu uma vez. Equilíbrio. Não disse mais nada. Não sorriu. Apenas observou enquanto eu me afastava. Minhas mãos tremiam quando cheguei ao quarto. Na manhã seguinte, acordei cedo. Bia ainda dormia. Só de olhar para ela eu já me acalmava. Servi café, verifiquei meus e-mails e lá estavam. Os documentos de integração enviados por Sandra. Bem-vinda ao time, dizia. Fiquei encarando aquelas palavras por um longo tempo. Elas não significavam apenas emprego. Significavam opções. E opções significavam liberdade. Naquele dia, fiz algo ousado. Fui ver um apartamento. Um pequeno, antigo apartamento de um quarto. Pisos rangentes, armários velhos, mas limpo, seguro e acessível. Disse ao gerente que estava apenas olhando, mas tirei fotos, perguntei sobre depósitos, memorizei a rua. Quando cheguei em casa, Rodrigo estava na cozinha. Olhou para mim no momento em que entrei. Você saiu. Não era uma pergunta. Sim, respondi. Fui comprar mantimentos. Ele olhou além das 2 pequenas sacolas nas minhas mãos. Não parecia grande coisa. Só fraldas e leite. Ele assentiu lentamente, a expressão ilegível. Naquela noite, enquanto dava banho na Bia, me peguei cantarolando. Eu não fazia isso há meses. Sequei-a, enrolei-a na toalha e a coloquei no berço. Por um breve momento acreditei que poderia sair. Limpa e silenciosamente. Só eu e ela, sem explosões, sem cenas. Mas então o telefone tocou.
Rodrigo atendeu. Disse pouco. Frases curtas, secas. Depois, me estendeu o aparelho. É sua mãe. Hesitei. Não falava com ela havia semanas. A voz dela estava calma, mas algo soava errado. Querida. Rodrigo disse que você está passando por um momento difícil, que está sobrecarregada. Minha respiração ficou presa. O quê? Ele está preocupado. Ela continuou. Disse que você tem estado paranoica, talvez até deprimida, que está se afastando dele e da bebê, que está trabalhando demais. Sala girou. Eu estou bem, respondi. Não dê ouvidos a ele. Só estou checando, disse ela com cuidado. Talvez conversar com alguém. Só por precaução. Depois que desliguei, fui até a sala e fiquei de frente para ele. Você ligou para minha mãe. Ele não vacilou. Ela perguntou como você estava. Você disse que eu estava instável. Eu disse que estava preocupado. O que, aliás, estou. Eu o encarei. Por que você está fazendo isso? Porque você está entrando em uma espiral. E se você não consegue ver? Alguém tem que ver. Era sutil. Preciso. Uma lâmina em uma bainha de veludo. Ele queria me desacreditar, caso eu tentasse ir embora. Estava construindo um caso. Lentamente, silenciosamente, como tudo o que ele fazia. Naquela noite, imprimi todos os documentos, e-mails, provas de consultas infantis. Escondi tudo na bolsa de fraldas da Bia, sob a fórmula. Preparei um kit de emergência para uma noite fora. Fraldas, lenços umedecidos, comida de bebê, uma muda de roupa. Deixei no porta-malas. Não contei a ninguém, porque agora eu sabia. Rodrigo não me deixaria sair. Ele precisava manter o controle, e eu estava farta de ser controlada. A semana seguinte passou em um borrão de cautela. Eu trabalhei silenciosamente durante o dia, balançando Bia com uma mão enquanto revisava layouts da web com a outra. À noite, eu verificava tudo 2 vezes. Senhas, extratos bancários, esconderijos, memorizei endereços, números, placas, rotas para o abrigo. Não falei com ninguém sobre meu plano, nem mesmo com Vanessa. E ainda assim, eu sabia que algo estava por vir. O humor de Rodrigo mudou. Ele parou de fazer perguntas, parou de fingir. Ficava nas portas me observando, sem falar. Fechava seu notebook no momento em que eu entrava em uma sala. Ele mencionou nosso álbum de casamento, nosso futuro, do jeito que as pessoas fazem quando estão tentando te lembrar de quem você costumava ser, de quem deveria ser. Então, uma noite, ele chegou em casa com flores. Peônias, minha favorita. Ele não me comprava flores havia mais de 2 anos. Pensei que talvez pudéssemos nos reconectar, ele disse, colocando-as em um vaso como se fosse uma oferta de paz. Voltar a ser um time. Eu sorri cuidadosamente. Isso é atencioso. Ele nos serviu vinho, sentou-se ao meu lado no sofá, com o braço estendido nas costas, sem tocar, apenas pairando. Você tem estado diferente ultimamente, ele disse. Mais ocupada, mais reservada. Eu tenho muita coisa para fazer. Ele assentiu lentamente. Ainda assim você pode se apoiar mais em mim. Se algo estiver errado, pode me dizer. Eu olhei para ele. Realmente olhei. Aquilo não era gentileza. Era vigilância disfarçada de preocupação. Estou bem, eu disse suavemente. Ele esperou um pouco antes de responder. Bom, porque eu acho que é importante estarmos na mesma página. Mais tarde, naquela noite, verifiquei meu celular e notei um aplicativo desconhecido instalado. Algo chamado Secure Track. Eu não o havia baixado. Meu sangue gelou. Verifiquei as permissões. Microfone, GPS, mensagens. Ele tinha acesso a todas elas. Apaguei imediatamente. Depois, conferi a bolsa de fraldas da Bia. Minha pasta de emergência havia sumido. Eu não chorei. Arrumei uma nova pasta com apenas o essencial e escondi em um lugar que ele nunca olharia. Fundo da lata de lixo embaixo da pia do banheiro, ensacada 3 vezes em plástico e rolos de papel toalha. Na manhã seguinte, levei Bia para a creche para um teste.
O prédio estava iluminado com arte nas paredes, e uma mulher gentil chamada Maria nos recebeu como se fôssemos da família. Observei pela janela enquanto Bia rastejava em direção a uma pilha de blocos, sorrindo para os outros bebês. Pela primeira vez, não senti culpa, senti permissão. Depois, parei em um posto de gasolina e paguei em dinheiro por um telefone descartável. Naquela noite, fiz uma ligação que temia e rezava para nunca precisar fazer. A coordenadora de admissão do abrigo atendeu. Eu tenho um bebê, eu disse com a voz trêmula. E acho que preciso ir embora logo, talvez hoje à noite. Ela não fez perguntas que eu não pudesse responder. Teremos um quarto pronto, ela disse. Venha quando for seguro. De volta para casa, Rodrigo estava sentado à mesa da cozinha, com o celular virado para baixo, os olhos fixos nos meus. Ele sorriu largamente. E errado. Saiu de novo hoje? Sim, eu disse. Só levei Bia para passear. Você tem feito muitas dessas coisas. Passei por ele, não vacilei quando ele se levantou atrás de mim. Não demonstrei medo, mas por dentro eu sabia que estava quase na hora. Naquela noite não dormi. Fiquei deitada na cama ao lado dele, imóvel, ouvindo sua respiração firme e calma. Como se ele não tivesse transformado nossa vida em um tabuleiro de xadrez, como se ainda não tivesse feito o primeiro movimento. Às 3h14 da manhã, saí da cama e fui até o berçário. Bia se mexeu e voltou a dormir, com um pequeno punho enrolado sob a bochecha. Beijei sua testa. Às 4h, o mundo lá fora estava escuro e parado. Enrolei Bia em um cobertor. Aninhei-a perto e saí pela porta dos fundos. O ar estava frio e cortante. Senti-o morder meu moletom, enquanto destrancava o carro, rezando para que o som não fosse ouvido. A bolsa de emergência já estava no porta-malas. O telefone descartável estava pré-carregado com as instruções para o abrigo. Coloquei Bia no cinto, subi atrás do volante e agarrei o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Não olhei para trás. Não até ver a luz da varanda se acender. Ele estava parado ali na porta, ainda descalço, observando. Por um momento, ele não se moveu. Então, lentamente, deu um passo à frente. Meu pé pisou no acelerador. Eu não esperei para ver se ele corria atrás de nós. Eu não esperei para ver o que ele diria. Dirigi pelas ruas silenciosas, passando por casas adormecidas. Cada sinal vermelho parecia uma armadilha. Cada sombra me fazia estremecer. Às 4h43 da manhã, cheguei ao abrigo. Uma mulher me encontrou na porta e me atendeu com uma firmeza suave. Ela não fez perguntas. Apenas abriu os braços e me levou para dentro. Deram a Bia um berço portátil. E a mim, um quarto com uma fechadura por dentro. E pela primeira vez em anos, fechei os olhos sem medo. Eu não sabia como seria o amanhã. Não sabia como seriam as audiências de custódia ou que histórias Rodrigo contaria. Mas eu sabia disso. Nós tínhamos partido. Estávamos seguras. E eu não voltaria. 2 semanas depois, eu estava em um vestido emprestado com um microfone na mão. Novamente, Marcelo tinha ligado. Disse: Patrícia e eu queríamos que você falasse de novo. O que você disse? No nosso casamento? As pessoas ainda estão falando sobre isso. Eu quase ri, mas concordei. A recepção foi menor dessa vez. Apenas um jantar pós-casamento para a família e amigos que não puderam viajar. Rodrigo estava lá. Claro que estava. Ficou parado, de braços cruzados, fingindo que eu não existia. Ele já tinha começado a espalhar sua versão da história. Que eu tive um colapso. Que o abandonei. Disse à mãe dele que eu estava em uma instituição. Disse à minha que levei Bia sem permissão. Mas nada disso importava. Agora. Porque eu tinha documentação. Eu tinha testemunhas. Eu tinha uma advogada. Uma mulher gentil e feroz. Que viu através de Rodrigo em minutos. O processo no tribunal de família havia começado e levaria meses. Talvez mais. Mas hoje era meu. Respirei fundo e comecei. Quando falei no casamento deles, eu disse que casamento é sobre ver um ao outro. E eu quis dizer isso.
Mas o que eu não disse então, o que eu não tive forças para dizer, é que às vezes você tem que se ver primeiro, porque ninguém mais vai fazer isso por você. Uma quietude silenciosa varreu a sala. Passei anos pensando que era menos do que deveria, encolhendo para ficar em silêncio. Para sobreviver. Achei que, se fizesse tudo certo, o amor voltaria, que a crueldade era uma fase, que a frieza era estresse, mas não era. Olhei para cima. Rodrigo não se moveu, mas sua mandíbula estava tensa. Eu fui embora, eu disse claramente, e foi a coisa mais difícil que já fiz. Não porque eu não amava, mas porque finalmente me amei mais do que o conforto de outra pessoa. Ninguém aplaudiu, ninguém precisava. O silêncio continha o peso da verdade. Devolvi o microfone, saí do palco e quando passei por Rodrigo, olhei-o, nos olhos pela primeira vez em meses. Ele não disse nada, porque não havia mais nada a dizer. De volta ao abrigo, naquela noite, segurei Bia contra meu peito e sussurrei as mesmas 3 palavras repetidamente em seu cabelo macio. Nós somos livres. Agora me diz, você já se sentiu invisível dentro de um relacionamento? Como você lidou com isso? E o que você achou da atitude da mãe de Bia? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E com certeza a sua experiência pode inspirar alguém. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal. Também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.